Oi, gente, bem-vindos ou bem-vindos de volta. Esse é um vlog de uma semana comigo. Hoje é dia 10 de setembro. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu. Faz muito tempo que eu não apareço aqui. Tem muita coisa pra atualizar vocês que eu não atualizo há muito tempo. Primeiro de tudo, eu saí do meu trabalho CLT, agora eu trabalho full time com a internet. E teoricamente era pra eu ter voltado já no mês passado, mas enfim, foi um mês um pouco complicado. Tava tentando entender como as coisas iriam funcionar, quais seriam as redes que eu iria focar. Eu tive muita publicidade, graças a Deus, no mês passado, e eu não consegui me organizar, porque eu ainda não sabia como as coisas iriam funcionar comigo em casa, full time, trabalhando com a internet. Isso tá sendo uma honra, tipo um sonho, literalmente um sonho se realizando. Eu trabalhava CLT, minha rotina era muito puxada, era muito exaustiva, era muito cansativa, e agora eu tenho total flexibilidade, então eu vou conseguir voltar pra academia, eu vou conseguir me dedicar muito mais à minha faculdade, à minha família, à minha avó, enfim. E eu comecei uma coleção de vinil, então foi por isso que eu comecei a gravar esse vlog. Eu estou querendo mostrar minha coleção e falar com pessoas que também gostem, porque minhas amigas não aguentam mais, tipo, literalmente não aguentam mais eu falando, porque eu tô com hiperfoco em vinil, basicamente. Hoje eu acabei de comprar minha vitrola, eu ainda não tenho uma vitrola, e desde sexta-feira, hoje já é quarta, então sexta, sábado, domingo, segunda e terça, 5 dias eu passei reformando meu quarto. Estou em processo de reforma do meu quarto, pintando meu quarto, na verdade. Então, ele tinha, não sei se vocês vão perceber pelos vídeos, talvez não, mas as paredes elas eram branco neve e agora elas estão branco gelo, que é um branco meio cinza, mais fechado. E tinha uma mancha enorme aqui, e agora não tem mais, porque eu pintei, né? Mas sempre vai ter essa mancha, porque essa parede aqui, ela molha. Quando tá em época de chuva, ela fica sempre molhada, enfim, porque meu prédio, enfim, a água bate e infiltra. E aqui na parte de trás, não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas tem mini estantes. Então eu comprei 3 mini estantes. E aqui, se vocês conseguirem enxergar, tipo assim, aqui tem um buraco, meio que um vão, porque ali tem uma tomada. E eu vou tirar essa tomada, né, colocar ela mais pra lá. E aí vai sobrar 20 centímetros da prancha, que é essa prancha que tá aqui em cima, que era do móvel planejado. Então, já existia essa prancha, já existia esse móvel, mas embaixo não tinha nada. E, obviamente, pois não cabe mais livros em canto nenhum no meu quarto, eu decidi que precisava de mais móvel pra colocar livro. Então, eu comprei na Shopee mesmo, 3 estantes, 3 mini estantes. 2 foi de R$200. E uma foi 100 e pouquinho. E aí eu mesma montei, tá? Eu mesma montei. Tô fazendo até uma série lá no TikTok. Tem uma playlist que se chama Reset Room. E lá eu tô postando o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo, enfim. E aqui, nesse espaço, vai a minha vitrola, que é exatamente o meu cenário. Se você me acompanha no TikTok, enfim, aqui tinha tipo uma parede de posters aqui ao lado da minha televisão. E não existe mais, agora vai ser a minha vitrola e o vinil do momento. Que o meu vinil do momento está sendo esse aqui. O The Secret of Us, da Grace Abrams. Gente, que vinil lindo. Eu vou mostrar tudo pra vocês e vou falar quanto eu paguei em cada um. E também deixar uma novidade aqui na descrição, que é o grupo onde eu tô postando não só oferta de livros, mas oferta de maquiagem, oferta de... enfim, tudo que eu gosto, coisas de Fórmula 1 e vinis. E eu tô rata de oferta de vinil. Meu quarto agora ele tá bem mais limpo. Eu vou dar um zoom pra vocês. Um zoom não, uma mostrada pra vocês, ó. Tá, tipo, vazio, todos os posters que existiam. Tirei, aqui eu fiz uma parede de CDs. Tirei minha cortina, por isso que também tá um pouco manchado. Mas, ó, a parede que tinha posters, tinha espelho, tinham coisas. Tá, tipo, bem mais limpo agora. Eu tirei tudo que eu ia tirar assim, então eu vou colocar um espelho novo com LED. Já escolhi, mas eu ainda não comprei. A minha cadeira é uma cadeira gamer. Eu vou me desfazer dela, então eu tô aqui com cadeira provisória, porque ela era muito grande, meu quarto é pequeno e ela ocupava muito espaço. As coisas, e aí eu vou relatar tudo isso no vlog com vocês, vou mostrando amanhã quando tiver de dia. Aqui em cima tinham os livros ainda, eu vou colocar de volta, reorganizei minha estante. Essa parte aqui, ó, tá com bastante livro, esse vão que eu falei pra vocês. Tudo isso eu vou organizar. Aqui meu computador também, ó, como está. Montei também eu mesma esse suporte, comprei um controle. Meu quarto está ficando finalmente do jeitinho que eu sempre quis. E
pra eu conseguir trabalhar e criar aqui dentro e ficar esteticamente bonito. Mas vamos lá. O primeiro álbum que eu comprei foi, na verdade, um álbum da Sabrina. Quando ele chegar, eu mostro pra vocês. Ele foi naquela compra da Amazon gringa, né? Que na Amazon Brasil você consegue comprar na Amazon gringa e você já paga os impostos, os fretes, tipo, numa compra só. E aí você não tem que pagar nada depois. Eu acho isso ótimo. E ele entrou em reimpressão. Eu comprei o Deluxe, que não era impresso há muito tempo, era um vinil raro. Foi por isso que eu comecei a coleção, porque inicialmente eu ia fazer só a coleção de CDs, que eu já tava com essa ideia, já tinha comprado os suportes, já ia pendurar. E pensei, não, vou fazer só de CD, porque eu já tenho muito CD da época que eu comprava, né, que eu ia na Americana, quando lançava e comprava e tal. Então eu já tinha muito CD, já tinha DVD, inclusive da Taylor tá tipo aqui. E aí eu falei, não, eu vou fazer uma coleção de CD, porque eu já tenho um CD. E aí eu comprei os suportes e falei, vou colocar na minha parede os CDs, apesar de querer colocar na minha parede os vinis, porque vinis são caros, gente. Quem coleciona, quem pesquisa, quem é fã de artistas sabe que vinis são muito caros. E aí eu me coloquei também algumas regras, porque eu não tenho limites. Eu comecei essa coleção semana passada. Eu já comprei 8 vinis. 8 vinis. Então, assim, eu não tenho limites. Isso sem ter uma vitrola, porque eu não tinha vitrola até hoje. Ainda não tenho, porque ela ainda não chegou. Mas, enfim, vou falar tudo isso com vocês. O primeiro vinil que eu comprei foi um da Sabrina Carpenter. Ele ainda não chegou porque ele tá vindo de fora, mas ele chega até o dia 20 e poucos, se eu não me engano. E aí, o segundo que eu comprei foi o The Secret of Us, da Grace Abrams. Gente, ele é muito lindo, tipo, eu amo essa foto dela. Eu acho que ela tá muito bonita. E aí dentro eu acho muito lindo também, olha isso. E o disco dele é amarelo. Então, eu queria muito discos coloridos, né? Eu sei que disco colorido normalmente é mais caro. E ele é muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Olha isso. Absurdamente lindo. Ele não vem com minhas músicas favoritas desse álbum, mas tudo bem também. Vou ouvir essas no Spotify. Uma das minhas regras é não comprar álbum repetido. Eu já tenho o The Secret of Us da Trace. Eu não vou comprar a mesma versão, só que Deluxe. Não vou comprar a mesma versão, só que rosa e derivados. Porque não tem sentido, gente. Se é por causa de uma música, eu escuto no Spotify. Ou compro o CD, sei lá. Mas acho que eu vou escutar no Spotify e gastar dinheiro só com vinis que eu não tenho ainda. Se aplica com o outro vinil que eu comprei, que foi o Midnight da Taylor Swift, gente. Foi o primeiro vinil da Taylor. Ele tava raro também, porque eu comprei na Blue Edition, que é aquele disco azul. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu sei que ele tem, tipo assim, umas 15 versões. O marrom dele, que é com uma capa diferente, que não é com essa capa aqui, ele tá sempre em promoção. Tipo, ele tá sempre por 200 e pouquinho, que foi mais ou menos o que eu paguei nesse. Mas eu queria uma capa original. Então, sempre que eu puder ter as capas originais, ou então a Deluxe numa capa original, só o da Sabrina, o novo dela, que eu não vou comprar, porque achei a capa feia. Sempre que eu puder ter as versões originais, eu vou ter, porque aí não preciso estar com outras versões, sabe? Ó, que coisa linda! Ele é muito lindo, gente. Ele é um azul meio transparente. Nossa, ele é muito, muito bonito. E aí, alguém falou pra mim, tá? Fonte, vinha um canto, que tava raro esse vinil, porque não estavam mais imprimindo. E aí, eu acho que teve alguma reimpressão dele, não sei. Mas ele ficou por 200 e pouquinho e voltou na Amazon. Todos eu comprei na Amazon, tá? Aí, eu comprei. Esse mesmo esquema de que, tipo assim, alguém falou nesse mesmo grupo, eu acho que é um grupo do pessoal que foi na Dera Estudo Rio. Alguém falou nesse mesmo grupo que esse vinil da Sabrina, que é o E-mails I Can Send da Deluxe, tava raro. Inclusive eu descobri depois que ele não abre assim, que ele é só, tipo, uma coisa normal. Eu acho que eu não tenho nenhum ainda que não abre, enfim. Mas me falaram que ele tava raro, que fazia tempo que não era impresso. E aí eu comprei, foi assim que comecei a coleção. E logo depois eu peguei o da Grace, que também fazia muito tempo que não subiam na Amazon. Eu acho que teve uma reimpressão geral, assim. E no mesmo esquema, o Midnight na versão azul. Eu sei que tinha sempre o Lavender, que é o roxinho, né? E os marrons, que são 2 marrons que sempre estão em promoção, que as capas são diferentes. E forma o relógio, né? Os 4 formam um relógio que eu também não vou formar. E eu peguei, e nesse mesmo esquema me falaram que quase nunca o Folklore ficava por esse preço. Então eu peguei também. Paguei nesse aqui, acho que eu já falei, né?
tipo 220 mais ou menos. Nesse aqui também, acho que uns 220. Esse aqui, de certeza, 220 eu paguei. Inclusive eu usei até um cupom que ele saiu, acho que por 210. Daquela roleta que tava tendo. E ele é muito bonito. Olha isso. Absurdamente lindo. E ele é meu primeiro vinil duplo. Então tem 2 discos. Eu vou mostrar só um porque eles são iguais. Mas olha isso. Tem um unboxing de todos eles lá no meu Insta, tá? E lá no meu TikTok e no meu Insta também. Eu tenho uma playlist no TikTok que você pode ver. E eu vou estar sempre alimentando ela. E olha isso. Ele é muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Eu amei que todos os vinis que eu comprei até agora, praticamente, eles são coloridos. Eu acho que só tem um preto até agora. E eu sei que os coloridos normalmente são mais caros. E eles esgotam também, né? Então... fiquei bem feliz com isso. Por último, o que chegou hoje foi o This Is What It Feels Like, que é da Gracie Abrams, não é um álbum dela, é um EP, na verdade, né, porque ela tem 2 álbuns só. E vai ser mais fácil de conseguir alcançar do que a Taylor, que tem 12, e a Sabrina, que tem tipo 6, 7, sei lá. Enfim, esse aqui é o único preto que eu tenho. Ele também abre, eu acho que só o da Sabrina que vai vir que não abre assim, que se chama Gatefold, se eu não me engano, alguma coisa assim. E o disco dele é preto, porém eu achei bem bonito. Sinceramente, achei bem, bem bonito. Porque, não o preto, né? O preto é normal, mas ele vem com um detalhezinho aqui, ó, que eu achei massa, bem legal. São 12 músicas, se eu não me engano. Eu acho muito bonito a capa. Na verdade, eu amo a estética da Grace. Eu comprei um do Elvis Presley. Esse aqui eu paguei 120, tá? Foi muito bom, foi no App Day. Daí eu comprei um do Elvis Presley pra minha avó, que eu vou dar de presente. Nele eu paguei 100 reais, eu achei bem bom também. Paguei e comprei um da Cher, vermelho, de Natal. Gosto muito, tipo, de criar vibes e tal, acho que vai ser bem bom. 80 reais nele. Simplesmente encontrei, foi um achado, eu tava, tipo, rodando a Amazon. E aí eu encontrei ele lá. E, obviamente, comprei logo depois dele subir pra 200 e pouco. São os vinis que eu tenho até o momento. Vai ficar normalmente assim quando eu estiver gravando, meio que de cenário. Por enquanto, né? Porque ali ainda vai a vitrola e eu mandei fazer um móvel para meus vinis, como eu falei pra vocês. E isso, eu estou lendo As Promessas de Areia e Fogo. Ele é uma fantasia que foi favoritada pela série de Anéis. É um conto de Aladdin. E assim, eu tô amando esse livro. Eu vou falar um pouco sobre ele com vocês. Porém, é publicado pela Dark Side. Inclusive, tá numa edição lindíssima. Olha isso. Muito, muito bonito. Perfeito, né? Tipo, as edições da Dark Side sempre são impecáveis. A Dark Side não publica e-book. Então, eu não tenho o e-book dele. E aí, eu tô sofrendo muito pra ler. Por ser um livro capa dura. E por não ter... o e-book, eu estou em, tipo assim, 25% dele. Mas eu preciso terminar esse livro, gente, amanhã, porque ele é uma publicidade. Eu tô amando. Mas eu preciso finalizar pra postar o vídeo. A indicação e tudo mais, por conta de prazos, enfim. Começar outro livro que também é uma publicidade. Eu tenho mais 2 publicidades depois desse. Sendo que eu tô tendo muita dificuldade pra ler sem o e-book. Então, assim, eu também não sabia disso, assim, que eu sofri tanto pra ler sem e-book, porque eu gosto de ler muito, assim, nesse horário. Tipo, são 9 horas da noite, tá tudo em silêncio, meu telefone, tipo, eu tô falando com vocês aí e tem o quê? E não chega a notificação, sabe? Tipo, porque o pessoal tá todo mundo meio que dormindo. Aqui a gente vai acompanhar uma gênia da lâmpada que se chama Zahara, e ela é encontrada pelo Aladdin, né? Um reconto de Aladdin, e o Aladdin, ele é muito... Só porque eu falei, chegou a notificação. E o Aladdin, ele é muito malandro, tipo, eu não fui uma criança que assistiu Aladdin, não sou uma criança que é muito fã, assim, tipo, eu fui muita criança do Harry Potter, então, eu acho que eu nunca assisti Aladdin, sinceramente. Eu assisti, tipo, meio que por osmose, mas não lembro uma lembrança vívida de Aladdin, eu quero, inclusive, reassistir. Eu não sabia que ele era tão molecão, assim, sabe, ele é muito engraçadinho, ele é muito piadista, eu tô adorando ele, e ela é um personagem muito foda, assim, muito forte. A única coisa que está me incomodando um pouco é ela fica falando com uma mulher que tá morta, sabe? Tipo, ela fica chamando ela de Habiba, alguma coisa assim. E aí ela fica, tipo... Habiba, exatamente isso. Mais de liberdade, Habiba. Mas não sei o que, Habiba. Tipo, isso tá me deixando irritada. Mas a parte dela com Aladdin eu estou amando. Inclusive, tem umas mulheres que são, tipo, fodásticas e tudo mais. E elas sequestram o Aladdin e ele fica dando em cima delas. E a Gina fica tentando salvar ele. Então, tipo, eu amei essa cena. E aí, eu estou ainda nesse processo, assim.
não engatou ao ponto de, tipo, eu não conseguir parar de devorar o livro, que eu sei que em algum momento vai acontecer. Porém, também não tá uma coisa que eu não quero saber. Eu tô doida pra saber o que vai acontecer. Principalmente porque ele fez... São 3 desejos. Ele fez 2 dos 3 desejos. E ele só tem mais um. E ela precisa enganar ele pra ela conseguir se manter fora da lâmpada. Porque no momento que ele fizer o terceiro desejo, ela volta pra lâmpada. E ela precisa cumprir uma coisa... que é, tipo, uma proposta que o rei dos gênios faz pra ela. E pra ela conseguir a liberdade, tipo, ela sair da lâmpada, que ela tá aprisionada há, tipo, 500 mil anos. Então ela tem que trair ele e enganar ele. E aí ela começou a fazer isso agora. Então eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Porque um dos pedidos foi uma coisa, tipo, impactante, assim, meio que foda, sabe? Porque... aí, não sei, não quero dar spoiler pra vocês, mas, tipo, ela vai colocar ele num ambiente... Eu quero ver como isso vai funcionar. E eu sei que, assim, a Sarah J. Maas, que é a autora de Trono de Vidro, A Cotar, Crescent City e outros livros, ela é minha autora favorita de fantasia. E, tipo, Trono de Vidro é minha série favorita de fantasia. Então eu sei que eu vou amar isso aqui. Porque se ela escreveu o Dorian e a Celina e ela favoritou isso aqui, é porque eu vou amar. Entendeu? Então, tipo assim, não tenho dúvida de que eu vou amar esse livro. Eu só precisava de um e-bookzinho dele. Eu queria muito que a Darkside começasse a fazer e-book. Porque, por exemplo, essa prateleira aqui de cima, ela é praticamente só livros de Darkside que eu quero ler muito. Tipo assim, Dance of Thieves, Reino das Bruxas, Garotas na Escuridão, Pedra pra Tesoura, Norte-Sul, o que mais? Rebecca, vários livros que a Darkside lança que são, tipo, muito bons, muito famosos, muito hypados e não tem e-book. Então, assim, eu não li ainda Dance of Thieves, que é uma duologia de romantasia que todo mundo fala muito bem. Não li ainda Reino das Bruxas, que é uma trilogia que todo mundo fala muito bem, porque não tem e-book. E esse aqui, tipo, eu estou fazendo a publicidade dele, né? Esse vídeo aqui, ele não é uma publicidade. A publicidade são 2 vídeos. Já saiu o primeiro, que foi um vlog de leitura. E falta só sair o segundo, que é a resenha. Então, pra fazer a resenha, eu preciso terminar de ler. Pra eu terminar de ler, eu precisaria de um e-book. Como não aconteceu, tipo, agora eu vou ter que ler no físico, capa dura, sentada. Porque se eu deitar, não tem como apoiar o livro deitada, sei lá. Ai, meu único problema é esse. O único problema é esse. Mas eu vou ler, tipo, eu tô na página 100. Eu vou ler pelo menos umas 50 páginas antes de dormir. Pra dar uma avançada nele. Até pra ver se engata a ponto de, tipo assim, eu querer ficar sentada aqui com as costas doendo, lendo. Certo? E isso, são, tipo, 9h30 da noite. Eu vou ler até dormir. E vejo vocês amanhã. Oi, gente, bom dia. Já é o dia seguinte. São acho que 10 horas da manhã. 10h40. Eu acordei tem um tempo. Já fiz algumas coisas no celular. Meu quarto está uma bagunça. Vou organizar. Hoje eu tenho 2 publicidades pra gravar. Eu preciso terminar de ler. Cadê ele? Tá aqui. Terminar de ler As Promessas de Areia e Fogo pra poder gravar o vídeo dele hoje. E tem a publicidade da L'Oréal, que é de um protetor solar. Ele tá ali, não vou pagar agora. Porém, acabou de chegar uma das minhas próximas leituras. Quando eu terminar esse daqui, eu vou pegar As Feras. Estão ouvindo isso, né? Infelizmente não tem o que fazer. Tem um cara reformando bem aqui embaixo. Feras que Escondemos, que é um livro da Pitaia, que é uma dark fantasy. E depois dele, que ele é menorzinho, a minha próxima leitura vai ser outra fantasia. E assim, gente, eu sabia que esse livro era grande, mas eu não imaginava que ele era deste tamanho. Olha isso. Que é A Estrada dos Ossos. Eu vou deixar ele no plástico ainda, porque eu vou fazer um vídeo abrindo ele com vocês e tal. Tipo, não com vocês, né? Porque com vocês eu estou aqui. Mas com o Instagram. E em falar em Instagram, olha que capa linda primeiro. Olha isso. Esse livro aqui, ele promete muito, tá? Muito mesmo. Eu vi várias pessoas do BookTok gringo falando sobre ele. Daí, ele veio com esse marca-páginas. Ele é da plataforma 21. E veio com esse porta-copos. Olha isso. Eu amo. Estou até com a minha xícara aqui em cima do porta-copos. Amei. Esse brinde muito, muito útil. E aí, o que tá rolando?
Eu vi ontem no TikTok um fato que eu vou contar pra vocês. E eu contei lá no meu Instagram hoje. E as meninas estão rindo muito no direct. Eu postei no Close Friends só. Que é o seguinte. Vocês sabiam que todos os pandas do mundo, eles pertencem à China? O TikTok me entregou essa informação ontem. E eu fiquei chocada, porque eu não sabia. E eu achei até que era mentira. E aí eu fui pesquisar e é verdade. Tipo assim, pra você ter um panda, você tem que ter uma boa relação diplomática com a China e dinheiro. Porque eles alugam esses pandas. Então, por exemplo, o Brasil, ele tem uma boa relação com a China. E aí ele quer um casal de pandas. Ele vai chegar na China e vai falar: China, eu quero alugar 2 pandas pro Brasil. Daí eles falam: tá bom, $1 milhão cada um. E aí o Brasil paga por ano $1 milhão por panda. E a China manda os pandas pra cá. Se esses 2 pandas tiverem filhos, tiver um filhotinho, o filhote pertence à China, mesmo estando sob nosso aluguel e mesmo estando no nosso país. Quando o bebê panda nasce, a gente tem que devolver ele pra China. Então, isso também me deixou com curiosidades. E se você não tem uma boa relação diplomática, por exemplo, em 2023, se eu não me engano, os Estados Unidos deles não tava com uma boa relação com a China. Eles não estão ainda até hoje com uma boa relação, porém, a China pega, eles tiveram lá um estranhamento, né? A China pega e fala: devolve meus pandas. E eles têm que devolver. E aí eles mandam, tipo, você acha que eles mandam um navio, não sei. E os Estados Unidos devolve os pandas pra China. Porque só a China pode ter pandas. Não sei como existiu essa patente, não sei como isso foi criado, porém eu pesquisei e isso é verdade. No começo, quando eu vi, eu achei que era uma coisa do TikTok, que não era realidade, mas é uma realidade e eu fiquei muito chocada com isso. E me surgiu dúvidas, por exemplo, existe patente de outros animais além dos pandas? Por exemplo, o Brasil pode patentear a onça pintada, sei lá. Ou os Estados Unidos, ele pode patentear o esquilo. Ou existe patente de plantas, por exemplo, aquelas plantas lá no Japão, que são bem bonitas e tal. Só pode ter elas no Japão, porque eu nunca vi em nenhum outro lugar. A gente pode pegar uma mudinha e plantar aqui no Brasil, tipo, comprar ou alugar a planta. E aí, se acabar o aluguel, eles vêm aqui e derrubam a planta, sabe? Então, assim, foram várias questões que ficaram na minha cabeça ontem, antes de dormir, quando eu vi isso no TikTok. E aí, hoje de manhã, eu compartilhei no Close Friends, e as meninas riram muito, a gente debateu sobre algumas coisas, foi muito legal. E aí, eu pensei, por que não contar pras minhas meninas do YouTube também, né? E aí, eu estou contando aqui pra vocês. Mas, é isso. Eu vou agora ler. Eu achei, gente, um negócio de Crepúsculo, que se chama Rua, 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 Season Embas, que é, tipo, rua do, tipo... Rua, rua, sabe? Tipo, calma, vou mostrar. É no canal da Twilight Saga, que é simplesmente 2 horas de sprint com barulho de chuva. Vou mostrar pra vocês. E musiquinhas de Crepúsculo. Então, eu vou colocar essas 2 horas de sprint e vou fazer 2 horas de leitura seguida. Assim que eu terminar aqui o meu café. Estou comendo biscoito com... café com leite. E aí, quando eu terminar, eu vou ler sem parar. Depois eu vou me arrumar pra poder gravar a publi da L'Oréal, que eu vou fazer uma maquiagem, né? Eu vou até mostrar pra vocês, calma. Esse aqui é o produto que eu vou fazer publicidade. Ele é o Solar Expertise 70 FPS da L'Oréal Paris. Efeito make-up, 12 horas, alta cobertura, muita alta proteção, acabamento natural e textura leve. Eu peguei ele na cor 2. E, basicamente, a publicidade que eu vou fazer dele é um teste. Então, eu vou me maquiar com ele e vou dar minha sincera opinião sobre o que eu achei. Vou falar, né, tipo, se realmente eu achei que a cobertura é boa. Não vou falar da durabilidade, ou talvez eu fale da durabilidade, mas eu não vou sair e tal, não vai ser teste, eu tenho que postar ainda hoje. E, basicamente, é isso. Tipo assim, eu vou... testar, fazer uma maquiagem, e aí eu vou utilizar essa maquiagem pra poder gravar a publicidade de As Promessas de Areia e Fogo, que é a resenha. Então, eu vou já unir o útil ao agradável, né? E aí eu vejo se eu gravo mais algum outro vídeo. E é isso. Aí eu vou fazer a publicidade dele, editar e postar, e vou terminar esse livro, a leitura desse livro, editar e mandar pra aprovação, pra ver quando eles querem que eu poste. Vou fazer tudo isso que eu falei pra vocês e apareço por aqui
mais tarde, provavelmente. Oi, gente, sumi o final de semana porque uma amiga minha veio passar o final de semana aqui. E aí eu não gravei, né, porque ela tava aqui. E eu só voltei a gravar as coisas hoje. Acabei com um banho de segunda-feira. Amanhã é feriado aqui em Maceió, porém eu vou trabalhar normalmente, né, criando conteúdo. Minha raiz tá horrível, então vamos ignorar. Vou marcar meu cabelo pra essa semana. São 5 horas da tarde da segunda-feira. E eu vou agora, finalmente, tomei banho, lavei o cabelo, vou sentar pra ler, porque mais tarde eu vou gravar. Eu terminei ontem As Promessas de Areia e Fogo, que é aquele livro que é reconto do Aladdin que eu falei pra vocês. Eu amei, ele foi 4 estrelas e meia. Eu chorei 2 vezes antes do livro acabar. Agora eu vou só escrever o roteiro dele pra quando meu cabelo secar totalmente, eu vou organizar aqui, né, tipo, agitar minha raiz. E aí eu vou sentar pra gravar a resenha dele e os stories finais dele também. E vou começar As Feras que Escondemos, que é uma dark fantasy da Pitaya. Nesse livro aqui a gente vai ter uma princesa que ela tem o poder de invocar. Eu não gosto de ler sinopse, você sabe muito bem disso. Mas ela tem um poder de, tipo, invocar animais que ela com as próprias mãos. Então ela precisa matar o animal pra poder ela conseguir invocar o poder dele. E o pai dela é um tirano, ela é uma princesa. E o nosso personagem principal aqui, a gente tem dual POV, tipo, ponto de vista dos dois. O personagem principal odeia ela, odeia o pai dela e odeia o reinado, né, tipo a monarquia nesse universo. Ela não quer ser esse tipo de pessoa. Gente, essa edição aqui, ela tá muito linda. Vou mostrar pra vocês. Muito, muito, muito linda. Ela não quer ser esse tipo de pessoa. Ela não quer precisar fazer isso com animais pra poder ter poder, né? Pra poder, enfim, dar poder ao pai e ao reino dela. Então a gente vai acompanhar mais ou menos isso. É um livro bem fininho. Eu queria muito terminar ele ainda hoje. Não sei se eu vou conseguir. Porque eu queria gravar logo tudo que eu preciso gravar hoje. Mas vou ler também, assim, no feeling. Vou vendo se eu consigo ler ou não. E esse aqui eu vou, de certeza, gravar hoje. Então, quando esse vídeo sair, esse vídeo já vai estar postado. Vou deixar o link aqui embaixo, papel de amizade, né? Basicamente, eu comecei a editar esse vlog, então eu lembrei que eu estava gravando esse vlog e que eu precisava voltar a gravar. Minha vitrola chegou, então eu vou gravar uns takes pra vocês, porque agora eu vou colocar uma musiquinha ambiente de fundo pra poder eu conseguir ler. E aí eu vou gravar pra vocês um take de criando o ambiente de leitura, que agora é o que eu tô amando fazer. Eu tô amando acender uma vela, estou amando botar um vinil pra tocar, pra poder sentar a minha bunda na cadeira e ler até o vinil acabar. Então, é um sprint pra mim também, porque eu tenho que levantar pra poder virar o vinil e pra poder trocar o disco, ou então tirar e colocar outro. E aí eu faço isso nas minhas pausas do sprint. Então vamos fazer isso comigo agora. Esse aqui é o meu cantinho do vinil agora. Vou acender uma luzinha aqui pra ficar mais bonitinho, amarelinho e tudo mais. Eu vou colocar pra tocar o Folklore, porque eu tava achando que ele tava com defeito. Então, como é que eu faço? Eu abro e ele precisa fazer isso aqui. Da televisão. Eu sei que aqui não é o melhor lugar pra ficar, mas é o lugar que vai ficar o móvel, então vai ter que ser assim. E aí eu comprei a vitrola de maletinha, mesmo sabendo que não é melhor e tudo mais. Daí eu tiro o negocinho que é tipo protetor da agulha. Já coloco o vinil antes de ligar. Vou fazer um unboxing, chegou um vinil aqui hoje. Esse daqui, eu vou gravar um unboxing dele. Essa parte aqui. Eu ligo ele, tá ligado? E aí eu pego o tocador, ó, levanto, coloco aqui e baixo. A velhinha aqui que eu ganhei da Pitaya. Ó, ela é muito cheirosa. Eu acendo com um acendedor de velas pra criar todo um clima. Vou abrir com vocês, gente. Vai ser o único unboxing aqui, porque eu estou com preguiça de gravar. Aqui é o vinil. Eu vou cortar aqui. Ai, tá muito alto. Eu paguei R$90 nesse vinil aqui. É da Laufey. É o Typical of Me. Ele tem 7 faixas. Coisa linda, gente. Ele é muito bonito. Não é gatefold de trás. Daí ele vem com essas fotos aqui da nossa diva.
com as letras das músicas. Não, é só os créditos das músicas atrás. Aqui vem as letras. O disco é preto normal. Lado A e o lado B. Vou ler agora. Eu separei 4 flags pra esse livro, mas ainda não sei qual é qual, porque eu não comecei a ler. Mas eu vou contando pra vocês. Gente, bom dia seguinte por aqui. Hoje é dia 15 de setembro, é uma terça-feira. E eu terminei, como eu falei pra vocês, as travessas de Areia e Fogo. Já gravei a resenha, já editei, já enviei pra aprovação. Provavelmente, quando eu postar esse vídeo, já vai ter saído no meu perfil. Então o link vai estar na caixinha aqui embaixo, caso queiram ver. Foi 4 estrelas e meia, eu amei. E aí eu comecei minha próxima leitura. Como eu acho que eu falei, não sei, mas as publicidades que eu faço, elas são sempre pro TikTok e pro Instagram. Então tudo que eu falo aqui é completamente orgânico, mesmo eu falando sobre livros que eu estou sendo paga pra ler. Não que isso interfira em alguma coisa, porque eu não leria nem divulgaria nada, algo que eu não gostasse. Mas agora minha leitura atual é As Feras que Escondemos. Eu comecei ontem à noite e as primeiras 3 páginas já me deixou chocada com esse livro. Primeiro que começa assim. A primeira frase, eu separei 4 flags e a primeira frase é: só depois de termos comido pelo menos metade do café da manhã que meu pai anuncia que vou matar mais uma criatura hoje. Minha teoria é: a Kiri fez isso porque minha boca estaria cheia e eu não conseguiria gritar com ele. Aí a página, essa aí é a página 1. A página seguinte, a irmã dela fala: está melhor do que antes, quando ele trancava você em um quarto com uma raposa ou um texugo e não a deixava sair até o bicho estar morto. Textualizando pra vocês. Nessa história aqui, a nossa princesa, que é a nossa personagem principal, ela se chama Mancela, ela precisa matar animais com as próprias mãos pra poder invocar o poder deles. E aí o poder dela, que ela faz dessa forma, né, quando ela, enfim, mata o animal, ele é transmitido pra todo o reino, inclusive pra o pai dela, que é um tirano. E ela não quer esse poder, ela não quer ter que ferir ou matar animais pra poder pegar esse poder. Mas o pai dela não tá nem aí, ele só quer mais e mais poder. E logo em seguida, prefiro terminar logo com isso, porque até que o faça, só vou ficar me torturando, imaginando, temendo, desejando fugir. Lembrando-me das outras vezes que tentei mesmo fugir. Todas as vezes que fui caçada e trazida de volta como se também fosse um animal. Não diria que obedecer é mais fácil, mas é bem mais rápido. Ela pergunta ao pai dela qual o animal que ela vai matar dessa vez, e ele fala que é uma onça. Daí ela fala: maravilha, era isso mesmo que eu queria. E aí ele fala: seu povo agradece o sacrifício. Ao aumentar seu poder, você também aumenta o poder de todo o reino e protege todos nós. Fala, tipo, matando. Aí ele fala: caçadores e açougueiros fazem a mesma coisa por suas famílias. Ou seja, ela vai ter que lutar contra uma onça pra poder conseguir o poder pro pai dela. O livro é bem fininho, ele tem 280 páginas, não chega nem a 300. E eu comecei a leitura dele agora. Na verdade, eu comecei ontem. Só que aí eu pausei de manhã, eu fiz outras coisas. E eu estou continuando a leitura dele agora. Estou na página 12. Tô marcando muito, tipo, eu já marquei bastante. Não sei se vai focar, mas eu já marquei bastante. Só, não vai mostrar, enfim. Só nessas 11 páginas. Então eu vou botar um sprintzinho aqui e vou ler por um tempo. E aí eu volto pra falar pra vocês quantas páginas eu li e o que eu estou achando. Mas aparentemente esse livro ele vai me chocar bastante. A gente tem um Enemies to Lovers. O nosso personagem principal, ele é um ladrão que se infiltra num palácio, poder roubar algo, e ele odeia a princesa e ele odeia o rei. Então a gente vai ter, obviamente, ele odiando ela a todo momento, mas eu acho que ele vai fingir que não odeia e eles vão se apaixonar. Inclusive, aqui atrás tem: neste reino até o amor possui garras. Essa edição, ela tá muito bonita. Primeiro, essa capa, ela tá absurdamente linda. E dentro da edição é literalmente um animal. Ó. É muito, muito bonito. Eu acho que é uma fantasia completamente diferente de tudo que eu já li. Então eu tô muito animada, porque eu acho que vai ser uma experiência única, assim, sabe? Muito terminar de ler ele ainda hoje. Não sei se eu consigo o dia inteiro fazendo sprints. E são capítulos muito curtinhos e o livro é muito curtinho também. Então trago atualizações pra vocês em breve.